Olá pessoal, estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Esse, você já sabe, é um canal de análise e opinião sobre os principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. No programa de hoje, nós vamos mostrar que o presidente russo está disposto a escalar uma nova guerra mundial e viajou para a Coreia do Norte em busca de apoio. Palácio do Planalto abre licitação para comprar medicamentos de tarja preta, como psicóticos, para conter a ansiedade e manter a calma com tudo isso que está acontecendo atualmente no país. Ex-secretário de Políticas Agrícolas do governo, Neri Geller, presta esclarecimentos na Câmara dos Deputados sobre a compra de arroz. E comentarista Alfredo Bessoff está conosco hoje analisando alguns dos fatos mais importantes do dia. São os destaques de nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Dia quente esta terça-feira no Congresso Nacional em Brasília. O ex-secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Neri Geller, era esperado e compareceu à Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre a gestão dele e as políticas implementadas durante o mandato, ou a gestão, a passagem dele pelo Ministério. O depoimento foi marcado por discussões acaloradas e questionamentos incisivos por parte dos parlamentares. Veja. O deputado Foi bem quente e Neri Geller iniciou o depoimento dele com uma apresentação detalhada das principais ações desenvolvidas enquanto esteve à frente da secretaria, destacando, por exemplo, a ampliação do crédito agrícola, a modernização das práticas agrícolas e a implementação de políticas voltadas para a sustentabilidade no campo. Ou seja, quis mostrar que fez coisas boas e que tudo não é apenas suspeitas de irregularidades. Ele ressaltou o impacto positivo dessas medidas no aumento da produtividade e na competitividade do agronegócio brasileiro no mercado internacional. Os deputados, no entanto, focaram os questionamentos em algumas áreas de controvérsia, como a tentativa de beneficiar grandes produtores e prejudicar os menores. Geller defendeu as políticas adotadas, argumentando que os incentivos foram fundamentais para impulsionar a produção e garantir a segurança alimentar do país. Outro tema sensível abordado foi a questão ambiental e os parlamentares questionaram o ex-secretário sobre o desmatamento e o uso de agrotóxicos. Geller respondeu que durante sua gestão foram promovidas práticas mais sustentáveis e o uso racional de defensivos agrícolas, mas admitiu que ainda há desafios a serem superados para conciliar a expansão agrícola com a preservação ambiental. Mas o que mais os deputados queriam saber mesmo, de verdade, era sobre o leilão de arroz que acabou suspenso por inúmeras suspeitas de irregularidades. Os parlamentares argumentaram que as regras do leilão poderiam ter beneficiado grandes produtores e empresas em detrimento dos pequenos agricultores e cooperativas. Em sua defesa, Neri Geller destacou que o leilão foi conduzido de acordo com as normas vigentes no país e que todas as etapas foram acompanhadas por órgãos de controle para assegurar a lisura do processo. Ele afirmou ainda que a prioridade sempre foi garantir o escoamento da produção e a estabilidade do mercado interno. Ele acrescentou, aspas, o leilão foi transparente e seguiu todas as regras. Nosso objetivo principal era garantir que o arroz chegasse ao consumidor final com preços justos, sem prejudicar os pequenos produtores,
Estamos abertos a revisar qualquer procedimento para melhorar ainda mais a transparência. Fecha aspas. Estamos. Ele nem mais pertence ao governo e acabou falando um monte de coisa que não tinha absolutamente nada a ver com o esperado. Ele era esperado para abrir a boca, porque estava sendo pressionado. Mas Neri Geller disse que agora o caso está nas mãos dos parlamentares, que deverão investigar para saber se houve ou não irregularidades. Veja. Acho por convicção que deveria agora, então, a Frente Parlamentar, a Comissão de Agricultura, se debruçar sobre esse tema, cancelamento do leilão, se for o caso, diálogo com o governo, porque, volto a frisar, é muito maior o tema do que uma disputa eleitoral. É uma questão de economia do Brasil, de geração de emprego, de estabilidade e oportunidade da produção nacional. Neri Geller, como dissemos, foi demitido e está tendo que segurar essa bucha sozinho. Essa sessão na Comissão de Agricultura da Câmara é só o início dos trabalhos dos parlamentares de oposição. Os caras têm a plena certeza, como tudo mostra, que houve mesmo uma série de irregularidades e vão atrás do que tiver de ser encontrado. A dor de cabeça está apenas começando. Apesar das explicações, os parlamentares insistiram na necessidade de uma investigação mais detalhada, mais ampla, para esclarecer todas as dúvidas. A oposição também pediu a revisão dos critérios de participação nos leilões futuros, buscando maior inclusão dos pequenos produtores. Neri Geller se comprometeu a colaborar com qualquer investigação e a fornecer todos os documentos necessários para esclarecer as questões levantadas pelos deputados. A sessão foi encerrada com um pedido de maior transparência nas próximas ações do Ministério da Agricultura. O deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, e presidente da Comissão de Agricultura na Câmara, bateu forte e disse que realmente há indícios de irregularidades. Veja o que ele disse. O Neri teve a oportunidade de vir aqui hoje como ex-secretário de Política Agrícola, trazer a sua versão dos fatos. Nós demos espaço para o contraditório e, naturalmente, continuaremos esse debate. Amanhã teremos aqui na quarta-feira a presença do ministro Carlos Fávaro, porque tem uma grande cortina de fumaça, tendo em vista que o governo já sinalizava comprar arroz até mesmo antes dessa tragédia acontecida no Rio Grande do Sul. Portanto, ter usado dessa tragédia, dessa lágrima dos gaúchos, ainda em cima de corpos, nem todos foram sepultados, para aumentar esse drama do mercado brasileiro, com toda certeza mostrou um desequilíbrio do governo, né, um oportunismo do governo que, diante de uma tragédia, uma operação meramente política. A comissão vai criar esse ambiente de debate democrático para poder ouvir as partes. E, naturalmente, estamos também trabalhando para que a CPI possa ser instalada, porque o Brasil precisa conhecer realmente o interesse do estúdio que está por trás dessa operação. Ele esteve aqui, trouxe a sua versão, vamos ouvir amanhã o ministro. Saiu daqui a necessidade de ouvirmos a Conab, Paulo Preto vai ser convidado a vir aqui, e uma informação extremamente importante. Muitas dessas operações, pela fala do Neri aqui, foram trabalhadas dentro da Casa Civil. Portanto, o ministro Rui Costa também vai ter que vir à casa aqui, fazer as explicações, qual é a razão, qual é a motivação, inclusive, da Casa Civil, que só cuida da política, naturalmente, ter feito essa imposição para que a Conab fizesse essa operação desnecessária, criando um mercado especulativo, empresas que não tinham know-how participar do volume desse montante e, naturalmente, essa explicação, inclusive, desse arroz, que o governo pretendia botar esse arroz como marca do governo, que claramente é um ambiente político eleitoral. Então, as respostas começam a serem apresentadas e, naturalmente, fruto disso vai ser um grande processo de decisão política, para que possamos esclarecer e trazer verdade para os brasileiros. Viu só o que dissemos? A dor de cabeça está apenas começando. A pressão arterial também começou a subir. Logo depois, Evair falou com a gente e disse que a Comissão de Agricultura está sofrendo pressão do governo. Veja. O governo opera, como sempre operou nos seus bastidores. Foi assim na CPI do MST, está se operando na CPI do arroz. E o governo do PT não gosta de investigação, tem medo de investigação, porque investigação leva à verdade.
e eles não têm escrúpulo nenhum para usar toda a máquina pública que eles puderem para poder impedir toda e qualquer investigação. Porque se investigar, vai pegar naturalmente muita gente do PT envolvida com esse conluio de corrupção com a marca histórica desse governo. A sua comissão está sofrendo com essa pressão do governo? Naturalmente, a Comissão de Agricultura, sob a nossa liderança agora, né, o governo nunca teve tão presente na Comissão de Agricultura. Todas as sessões agora, a casa está cheia, está prestigiada, mas nós vamos usar o regimento, vamos usar o nosso conhecimento para que a comissão tenha condições de dar a resposta que o Brasil precisa. O que é interessante nessa história toda é o surgimento de um novo nome para assumir a presidência da Câmara dos Deputados em substituição ao atual presidente Arthur Lira. E isso tem preocupado demais o governo. Um nome forte que vem da bancada ruralista é o nome do deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, que atualmente ocupa a presidência da Frente Parlamentar de Agricultura no Congresso. É um nome que agrada à oposição e que foi inclusive ventilado pelos deputados da própria oposição. Lupion não quis assumir nada por enquanto, ainda, por entender que está muito cedo, mas deixou claro que, se for a vontade da bancada, ele vai disputar a presidência da casa. Veja, eu fico extremamente grato, honrado, acho que tenho feito um trabalho de articulação política positivo aqui dentro do Congresso, mas essa candidatura não cabe a mim, né? Não existe candidato do eu sozinho, isso depende de uma composição partidária, de uma composição de diversos fatores, e está cedo para a gente falar disso ainda. Se a composição vier bem estruturada, o senhor aceita, topa o desafio? Aí não depende de mim, né? Depende dos meus colegas quererem que eu seja. É uma coisa que a gente vai conversar lá para outubro, novembro. E com todas essas tormentas que estão acontecendo dia após dia, o governo está precisando de ajuda, e ajuda medicamentosa. O site Metrópolis está trazendo uma revelação bastante curiosa, a de que o governo Lula vai comprar uma série de medicamentos, inclusive tarja preta, para abastecer o posto médico da presidência e as malas nas viagens presidenciais. Preste bem atenção nisso. O Planalto vai adquirir itens como antipsicóticos, antidepressivos e remédios para combater insônia e artrite. Deve ter muita gente sem dormir por causa das bobagens que anda fazendo, com toda certeza. Em 2 atas de registro de preços, a Secretaria de Administração da Presidência formalizou a compra de remédios como Alprazolam e o Diazepam, para a ansiedade, do sedativo fenobarbital, conhecido também como Gardenal, do antipsicótico Haloperidol, do antidepressivo Quetiapina e do Zolpidem, indicado para distúrbios do sono. Tem gente sem dormir. Veja que os pesadelos estão tomando conta das noites da equipe do governo. Como se trata de abastecimentos das malas para casos de viagens, então a gente deduz que os medicamentos devam ser para o próprio presidente da República e sua comitiva mais próxima. O bicho deve estar pegando mesmo? O primeiro edital, segundo o site, está orçado em R$ 106.600 e prevê a compra de 69 itens que incluem 200 ampolas de 2 ml de diazepam 5 mg, 50 ampolas de 2 ml do anticonvulsivo e sedativo fenobarbital sódico, 300 comprimidos de alprazolam de 1 mg, 2.000 comprimidos de valaciclovir de 500 mg, tá uma receita completa aqui, né? Remédios destinados ao tratamento de herpes, além de antibióticos, anti-inflamatórios, antialérgicos, remédios para hipertensão arterial e analgésicos. Quero ver se alguém da imprensa convencional vai falar alguma coisa sobre isso. Porque quando o ex-presidente comprou Viagra para o Exército e leite condensado, todo mundo veio a público detonar as compras do ex-presidente. E agora? Será que essas pessoas estão em condições psíquicas para conduzir a presidência da República do Brasil? Será que está ficando todo mundo fora da casinha e por isso a gente tem visto o que vê todos os dias? Será mesmo?
O que justificaria a compra em grande escala de medicamentos tão fortes e de tarja preta para as autoridades do Palácio do Planalto? Será que elas estão mesmo saudáveis para comandar o país ou estamos diante de caso semelhante aos Estados Unidos, onde o atual presidente Joe Biden fica congelado em frente do público, totalmente perdido, sem saber o que fazer? E mais, será que esses medicamentos que serão adquiridos pelo Palácio do Planalto já não servem de alerta para o país? A carga de pressão é muito grande. Será que essa turma está mesmo preparada para aguentar? A licitação também abrange medicamentos de uso específico, como atropina, usada por oftalmologistas para dilatação de pupilas, o clodipogrel, usado na prevenção de tromboses, a colagenase para remoção de tecido morto e estímulo à cicatrização de feridas, e o etomidato hipnótico, olha só o nome das coisas, intravenoso para a indução de anestesia geral. É o bicho pegando, é ou não é? Na verdade, segundo o site, são 2 editais para a compra dos medicamentos. Também foram relacionados no edital medicamentos para complicações cardíacas, vasodilatadores, descongestionantes nasais, antiopioides, remédios para úlceras, gases e outros problemas gastrointestinais, antialérgicos, vários tipos de analgésicos e relaxantes musculares. Será que tem tanta gente assim no Palácio do Planalto precisando desse tipo de remédio? É claro que vão dizer que isso tudo é para apenas prevenção, mas são bombas fortíssimas, que só entram em ação quando a situação é realmente de preocupação absoluta. Vai ser difícil o Palácio do Planalto dar uma melhor explicação que convença o eleitorado brasileiro. E conosco hoje está o jornalista e professor Alfredo Bessoff, de algum lugar da Europa. Olá, professor! Esse negócio de comprar medicamento com tarja preta preocupa. Não preocupa, não? Meu pai, em primeiro lugar, muito boa tarde, satisfação, gratidão e alegria em estar outra vez aqui na tua companhia, com a tua companhia e com a companhia dos nossos net espectadores. Quando você foi lendo, eu fui entrando em pânico. Eu não vi remédio anti-roubo, certo? Tem anti-isso, anti-aquilo, mas o único remédio que nós brasileiros realmente queremos que esse governo tome seria um cifragol, ou então um remédio anti-roubo. Isso não tem. Na verdade, o que nós estamos observando, Paulo, é um quadro assustador. Eu, inclusive, fiz uma postagem: ou internam o Lula, ou ele é capaz de falar e causar mais problemas ainda. O Lula, claramente, e eu já fiz essa postagem há mais de 6 meses, o Lula não está mais em condições de administrar o Brasil. É a minha opinião, o Lula não tem condições. O Lula não tem mais uma capacidade de raciocínio. O Lula está naquela fase dos delírios, o Lula está naquela fase no qual a decadência gera uma série de inconveniências. Ele não sabe mais se manifestar. O Lula é analógico. Na verdade, esse Lula que nós estamos vendo hoje não é um Lula diferente daquele Lula que sempre existiu. A questão é que quando não existiam as redes sociais, meu caríssimo Paulo, as pessoas tinham a informação através dos releases feitos pelos jornais, pelas assessorias de imprensa, e há uma cumplicidade e uma condescendência assustadora de jornais e jornalistas com a trajetória do Lula. O Lula é analógico. Esses remédios aí, sob qualquer pretexto, são remédios pesadíssimos e talvez sendo analisados nem por um médico. Eu penso que o ideal é olhar essa medicação toda sob o ponto de vista psiquiátrico. Talvez um psiquiatra pudesse ter uma leitura melhor de tanto antidepressivo, de tantas situações. Mas aí vem
em convergência com a série de informações que chegam para todos nós e que apontam o estado verdadeiramente pilhado em que o Lula e todo mundo está vivendo no Palácio. É como se eles abrissem uma porta, Paulo, e tivessem medo de sair um cadáver. Mas só que não é um cadáver, é um ser vivo. Eles abrem a porta e têm medo que o Bolsonaro apareça. Então, eu vejo muito da parte deles um medo, uma angústia e apreensão. O Lula definitivamente não está mais no seu raciocínio e na sua capacidade normal, porque o que ele tem falado mostra claramente que muitas vezes, e agora se confirma por esse tipo de compra de medicação, me parece que o Lula vive sob efeitos de remédios de tarja preta. Pois é, e são remédios pesadíssimos. Não é? A gente conhece o Palácio do Planalto, né? Você não tem tanta gente ali para você gastar mais de 110 mil, na verdade são 170 mil reais em compra de medicamentos e só medicamentos pesadíssimos, né? A pressão deve estar sendo muito grande em cima dele, que agora já admite cortar gastos, não é? Eu vejo uma situação muito preocupante para o Brasil. Lógico que a gente precisa mostrar o absurdo que é termos um presidente com esse nível de desqualificação, inclusive emocional e psicoemocional. Mas o que me preocupa verdadeiramente é o Lula não tendo mais capacidade de administrar a sua própria incapacidade mental. Isso sim me gera uma apreensão quanto ao futuro do nosso país. Do ponto de vista do lado brincalhão do brasileiro, o Lula tá lelé da cuca. Mas a conta, Paulo, a conta, caríssimos telespectadores, a conta vem para nós, povo. Essa é uma situação dramática. Nós vamos pagar a conta da insanidade de um governo composto por trombadinhas, um governo composto por meliantes, um governo composto por pessoas que querem usar o governo apenas para fazer negócios. Esse é um quadro, Paulo, que me deixa extremamente preocupado com o futuro, porque a mídia está aí cooptada, a Polícia Federal cooptada, e eu não me sinto nem mesmo confortado quando eu vejo a Polícia Federal agindo contra o Juscelino, porque ali foi uma briga interna do PT. O Juscelino nunca foi palatável para o PT. Então, na minha opinião, ali é uma vendetta do próprio PT contra o Juscelino, porque os casos de corrupção, os anúncios, as informações que chegam de Brasília são estarrecedoras das negociatas que são feitas. Então, eu temo a falta de alguém para conduzir o Lula pela mão, de preferência algemado para fora do palácio. Pode ser para um presídio ou então para um hospital psiquiátrico. Uou! Alfredo, fica por aí que a gente já volta com um outro assunto bem interessante. E agora nós vamos falar de saúde sexual. Já que estamos falando bastante de remédios, né, de pessoas estressadas, quem está sofrendo com falta de ereção, presta bem atenção nesse recado aí. E para falar mais sobre saúde sexual, olha só quem está voltando, é a Tatá Onofre. Seja muito bem-vinda, Tatá. Fale! Que prazer falar com você, Paulo, e com a sua audiência. Eu quero um minutinho da sua atenção, porque o relacionamento íntimo é algo muito importante no nosso dia a dia. A gente tem 1001 tarefas, mas é importante a gente se cuidar, porque hoje em dia existe tratamento para tudo, mas esse recado é principalmente para os homens. Eu quero falar com você, homem. Você foi criado para nunca falhar, para ser o pilar da sua casa, mas a verdade é que você trabalha horas em pé, horas dirigindo, aquele cansaço na semana, entre outros problemas que vão diminuindo, sim, a sua potência. Tem hora que por conta de anos de relacionamento esfria mesmo, e aí que entra o tratamento do Max Viril, ó, e eu vou explicar pra você, porque são dois, ó, o Max Viril Premium e o Max Viril 40+. Esse aqui é o maior estimulante energético natural, meu amigo, uma cápsula inteligente com todas as recomendações médicas que o homem precisa. Então ele vai destravar o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Às vezes você acha que não precisa,
mas depois de Max Viril você vai perceber a diferença. Ele aumenta a sua potência em 10 vezes mais. Vai tratar o problema de ejaculação precoce. Você que é mais novo, você vai tomar o Premium. Ele atua num neurotransmissor para diminuir a ansiedade. Então você consegue ter o controle da ejaculação. Ele tira a hipersensibilidade. Além disso, melhora o fluxo sanguíneo, fortalece a musculatura. Eu até brinco falando que é a academia do melhor amigo. E o principal, é uma cápsula que tem nanotecnologia, 100% absorvível e o resultado é garantido. Tem laudo de eficácia e não atrapalha a sua medicação. Então você que é homem, não perca tempo se preocupando com tantas coisas. O Max Viril é um tratamento com selo de garantia. Você vai perceber a diferença já na primeira semana de uso. Olha que tratamento incrível, Paulo! Agora, como é que toma esse Max Viril? Tanto um quanto o outro, Tatá? São 2 cápsulas por dia? Isso, exatamente. Ó, você vai tomar de 1 a 2 cápsulas a cada 3 dias. Ó, esse aqui é o Max Viril Premium, que esse aqui é para você que tem 20 e 30 anos, e esse aqui é para você que tem 40 a mais. E aí eu te explico depois a diferença. Mas são 2 cápsulas a cada 3 dias. Ele é tão forte, tão concentrado, que isso é o suficiente para ativar o máximo de potência como o homem nunca viu, Paulo. E tem alguma contraindicação? Porque se ele é tão potente assim, tá tudo certo? Qualquer um pode tomar? Pode sim, ó. A partir dos 20 e 30 anos você toma o Premium e os 40 a mais, olha isso aqui que lindíssimo, você vai tomar a partir dos 40, principalmente por quê? Porque você tem muito estresse, muitas responsabilidades. Você que é diabético, presta atenção. Qualquer problema circulatório mínimo que impacte na sua potência vai diminuir o seu desejo. Às vezes esse é o motivo de você sentir essa sensação de pernas pesadas, tanto cansaço crônico. Então, o nosso Max Viril Premium 40 a mais, ele vai trazer uma explosão de vitalidade. Você volta a jogar aquela bola com os amigos, volta na academia, vai ter aquele tempo de qualidade com a sua esposa. Ele diminui o período refratário do homem, que é o quê? Você jogou o primeiro tempo e aí o homem precisa de um tempo para se organizar. E aí o nosso Max Viril, ele vai diminuir esse período. Então o próximo jogo, aí o segundo tempo, você consegue se preparar mais rapidamente. E o principal, além dele fortalecer essa musculatura, trazer essa explosão de vitalidade, não tem contraindicação, não atrapalha a sua medicação, nem a medicação tira o efeito. Então você que é telespectador, tira um print aqui, você vai ligar agora 0800 323 0090. Tira um print aqui da tela. Você que é esposa, liga também, vale a pena. Você precisa cuidar do relacionamento, senão tem hora que cai na rotina, a gente pula as preliminares, já não tem mais aquele tempo de casal, a briga vai tomando mais espaço. Então você que é esposa, pode ligar. Você que é homem, não seja tímido. O atendimento é personalizado e o mais legal, a caixinha do nosso Max Viril Power 40 é uma caixinha sigilosa, Paulo. Olha que legal, isso aí é novidade, hein? O tempo de recuperação que diminui, isso é muito bom. E tem promoção, Tatá? Olha só o que eu preparei, viu? Hoje eu vou fazer algo bem especial, então prepara o telefone antes do pessoal ligar e aqui puxar minha orelha, porque ó, o presente separado é esse aqui, ó. Olha que lindíssimo. Olha só, é um kit de churrasco personalizado. Olha que coisa linda. Se tem uma coisa que deixa qualquer homem feliz, é o dia a dia ali íntimo em dia e mais um churrasco. Não tem nada melhor. E esse aqui é presente para os 150 primeiros. Eram 100, mas eu vou aumentar mais 50 kits. Você tem desconto pela metade do nosso Max Viril, recebe em casa essa caixinha sigilosa, só que eu vou fazer algo especial. Eu sei que tem muita mulher acompanhando, a mulher que cuida dos filhos, do marido, cuida de tudo, então você vai ligar também e vai zelar pelo seu relacionamento. E eu vou fazer assim, pode escolher o seu presente. Tem o kit de churrasco personalizado e tem esse aqui, ó, esse kit de massagem facial. Esse aqui toda mulherada ama, toda mulherada quer, que ajuda no contorno do rosto, Paulo. Então pode escolher, tem presente pra ela, tem presente pra ele, mas tem que ligar agora. Max Viril, o maior estimulante do Brasil, Paulo. Tá certo, Tatá. Muito obrigado e volte sempre. Até a próxima. Obrigada, meu amigo. Muito bem, já estamos de volta. O presidente Lula fez duras críticas nesta terça-feira à proposta em análise no Congresso Nacional que equipara a pena por aborto à do crime de homicídio, que teve a urgência aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada.
O presidente disse ser contra o aborto, mas comentou que o tema precisa ser encarado como um problema de saúde pública. Veja o que ele disse, aspas. Quero maturidade nessa discussão, porque não é um tema simples. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, sou contra o aborto. Enquanto chefe de Estado, o aborto tem que ser tratado como questão de saúde pública, porque não pode ficar permitindo que a madame vá fazer aborto em Paris e a coitada morra em casa tentando furar o útero com uma agulha de tricô. Esse é o drama que estamos vivendo, fecha aspas. O presidente disse isso em uma entrevista dada a uma rádio do Grupo Globo, nesta manhã em Brasília. Ele ainda criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 2 dígitos. Atualmente, o índice está em 10,50% ao ano. E, de acordo com Lula, o chefe do BC não demonstra autonomia, tem lado político e trabalha para prejudicar o país. Segundo Lula, ele não tem dúvida de que, quando terminar o mandato dele, o Brasil vai estar muito bem, como esteve lá atrás, em 2010. A economia vai continuar crescendo, o salário vai continuar crescendo também, o emprego vai continuar crescendo e a inflação vai estar inteiramente controlada. Seria muito bom mesmo. Mas para tudo isso acontecer, ele terá de cortar gastos, não tem outro jeito. E agora eu me pergunto, será que é por causa desses pensamentos que o Palácio do Planalto está pedindo esses medicamentos todos para conter aí, né, as viagens que o presidente acaba demonstrando quando fala uma coisa dessa? Lula seguiu detonando Campos Neto. Ele disse ainda, aspas, nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. O comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Não tem explicação a taxa de juros do jeito que está, fecha aspas. Essas declarações de Lula é que tem feito o mercado ficar desajustado e provocado a fuga de investidores. Está todo mundo preocupado com o nome que ele vai indicar para o Banco Central no lugar de Campos Neto? Se for um nome que tem a mesma visão do presidente da República, a economia poderá mesmo ser afundada de vez. Baixar a taxa de juros agora só vai piorar a situação, principalmente para os investidores que ainda ficaram no Brasil. E agora chegou o momento de darmos um outro recado de nossos apoiadores. É para dor. Esse produto é bem legal. Se você sente dores de qualquer tipo, preste atenção nesse recado agora. Agora eu quero falar com você sobre saúde. Tem muita gente nesse exato momento sentindo dor e ninguém é feliz com dor. Não tem jeito. Seja uma inflamaçãozinha, dor na articulação, cansaço ou insônia, ninguém merece. E muita gente não imagina, mas a deficiência de magnésio é a causadora de vários problemas de saúde. Por isso eu quero que você conheça hoje os 5 magnésios. Mas quem vai explicar melhor isso pra gente é a nossa querida Tatá Onofre, que já está na linha. Olá, Tatá! Olá, meu amigo, que prazer falar com você. Eu já estou com o meu magnésio aqui. Os 5 magnésios essenciais para a vida. E o principal de tudo isso, como você disse, não tem idade, gente, para sentir dor hoje em dia. Não tem idade para a gente entrar em crise. E aí que entra os 5 magnésios essenciais para nossa vida. Muitas das vezes esse cansaço crônico, essa fadiga, esse desânimo, tudo isso é a falta do magnésio. E aqui dentro desse comprimido, dessa cápsula, você tem um tratamento completo
completo para sua saúde. Ó, primeiro, você que tem artrite, artrose, quando o ortopedista faz ali a ressonância e é osso batendo com osso, é uma dor intensa, Paulo. Condromalácia, gota, que é uma dor que irradia o corpo todo, alguma lesão, tudo isso para você que fica horas trabalhando em pé, sentado, dirigindo, não é fácil. E o remédio da farmácia só mascara a dor. Quando nós falamos do magnésio, o que ele vai fazer? Ele se infiltra em toda a articulação. E tudo que está rígido, intenso, inflamado, dolorido, ele vai melhorar. Olha que tratamento incrível, ele vai na cartilagem, lubrifica o sistema articular e melhora a mobilidade. Então você que, ó, mexe aí o ombro, o pescoço, pode perceber que a gente está sempre travado. Comece a tomar magnésio, você vai perceber em poucos dias essa melhora e ele vai na dor raiz, na dor intensa. E além de tudo isso, uma coisa muito importante do magnésio é que ele desinflama o corpo. Tudo que está inflamado te impede de emagrecer. Você não tem um sono de qualidade, você não tem um descanso bom e o magnésio ele vai desinflamando o corpo. Enxaqueca, por exemplo, é uma inflamação no cérebro, gastrite é uma inflamação no estômago. Então você que tem aquela alimentação difícil, fica com azia, má queimação, ele vai resolver o problema. Isso é muito importante. Além de tudo isso, é um tratamento que ajuda na produção de serotonina. Então você que tem aquela mente acelerada, fica horas olhando ali para o teto, não consegue descansar, desligar, o magnésio 5 magnésios essenciais para a vida vão ajudar na produção desse hormônio do bem-estar. Então você passa a ter qualidade, você passa a ter um sono reparador, a ansiedade ele vai diminuindo, tudo isso de forma natural, Paulo. E Tatá, e para as mulheres que já estão na menopausa, esses 5 magnésios ajudam? Olha, a mulher na menopausa, ela tem uma queda muito brusca da perda óssea, da massa, da gordura, do colágeno, cansaço, fadiga. E o magnésio vai sim repor esse cálcio que falta. Ele tira o excesso do cálcio da onde não precisa e coloca onde precisa, nos ossos e nos dentes. Ele ajuda também na densidade da massa muscular, na fadiga, naquela sensação de pernas pesadas. E, inclusive, vale a pena, é muito importante a gente frisar que com esse aumento de doenças virais, gente, o nosso magnésio ele vai turbinar sua imunidade. Isso é muito importante. Ele vai melhorar toda a sua imunidade, limpa o sangue do excesso de remédio, excesso de resíduos de alimentação, de nicotina, de álcool. Então é um tratamento completo para articulação, para a parte mental, para a memória, para a cognição, para a limpeza do sangue e para a mulher na menopausa. Então pega o telefone, anota, tira um print aqui porque os 5 magnésios é essencial para a família toda. Você vai ligar 0800 323 0101. Anota, 0800 323 0101. Anota, tira um print porque eu quero que você conheça magnésio. Esse é um tratamento completo para a sua saúde. São mais de 300 funções positivas. E para tudo na vida, Paulo, para a gente almejar crescer no nosso trabalho, viajar, ter tempo em família, para ter mais dinheiro, tudo que a gente sonha, o primordial é ter saúde. E a gente corre no dia a dia com tudo e acaba deixando a saúde de lado. Mas hoje eu tô aqui ao vivo para te mostrar os 5 magnésios essenciais para a vida e, claro, para que você conheça com a família toda a função desse tratamento incrível, Paulo. Tatá, tem promoção pra gente aí? Porque parece que é muito bom isso aí, hein? Olha só o que eu vou fazer. Primeiro, vou liberar o kit completo pela metade. 50% de desconto. O frete é grátis para você que é telespectador, que vai ligar agora. E o mais legal, comprou o tratamento completo de 6 meses, você vai levar um massageador facial à prova d'água. Olha que presentão! Mas se você levar o tratamento para 1 ano, você vai levar um smartwatch, o famoso relógio digital inteligente. Olha que presentão! Liga agora, 0800 323 0101. Tá certo, Tatá, muito obrigado e até a próxima, hein? Muito obrigada, meu amigo. E agora vamos mudar um pouco de assunto. A escalada de uma nova Guerra Fria, mas agora envolvendo o mundo, está levando os principais líderes mundiais a se movimentar. Vamos dar um ganho agora no internacional. É sem sombra de dúvidas uma ação real desta vez. E nada do que eles fazem pode ser considerado como um engodo, um blefe, de maneira alguma.
principalmente em se tratando de líderes que não medem esforços para acabar com a vida humana. Na manhã desta terça-feira, o presidente russo Vladimir Putin começou a sua viagem rumo à Coreia do Norte. Ele vai ficar lá 2 dias ao lado do ditador Kim Jong-un. Antes de seguir para o encontro, Putin fez um pit stop na cidade russa de Yakutsk, no norte do país, e posteriormente se dirigiu à Coreia do Norte. Essa é a primeira vez que o russo visita o país norte-coreano em 24 anos. O ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, os ministros dos Recursos Naturais, Saúde e Transportes, os chefes da Agência Espacial e das Ferrovias e o responsável por energia de Putin, o vice-primeiro-ministro Alexander Novak, também fazem parte desta delegação. A visita incluirá discussões individuais entre os 2 líderes, bem como um concerto de gala, recepção oficial, guardas de honra, assinaturas de documentos e uma declaração à imprensa. Foi o que informou Yuri Ushakov, assistente do chefe de Estado, aos repórteres, segundo informou a agência de notícias russa Interfax. A visita de Putin à Coreia do Norte foi muito bem preparada e trará bons resultados para os 2 países, disse o chefe da inteligência externa, Sergei Narishkin, citado pela agência de notícias TASS nesta terça-feira. Segundo ele, a iniciativa vai permitir que as 2 nações agora desenvolvam relações mais próximas desde o início da guerra na Ucrânia. A Rússia tem usado mísseis e projéteis de artilharia fabricados na Coreia do Norte para atacar alvos na Ucrânia. Foi o que disseram autoridades em Washington, Seul, Kiev, na Ucrânia, bem como também monitores de sanções das Nações Unidas e especialistas independentes. De acordo com um relatório recente do jornal russo Vedomosti, Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un podem discutir se a Rússia trará trabalhadores migrantes da Coreia do Norte, já que a Rússia está enfrentando uma escassez enorme, gigantesca de mão de obra por causa da guerra na Ucrânia. Milhares de homens jovens fugiram de lá porque não querem lutar, foram para o exterior para evitar serem mobilizados. Kim Jong-un visitou a Rússia em setembro passado para conversações com Vladimir Putin. Ele foi até o centro de lançamento espacial, o Vostochny, no extremo oriente da Rússia, e Putin prometeu ajudar a Coreia do Norte a construir satélites. Está vendo como é que a coisa está andando? Ou seja, os caras estão se armando, se juntando, se preparando para o pior. Uma guerra sem precedentes. E se a coisa continuar andando como está, esta não será como a Guerra Fria, na década de 80, não, com Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. Não, não e não. Os atores de hoje são muito mais perigosos, são sangrentos, não acreditam na justiça divina e estão dispostos a apertar o botão a qualquer momento e a qualquer custo. Será a maior tolice da humanidade por causa do princípio da destruição mútua. Todos sabem que também sofrerão, mas o importante para essa gente é causar o maior estrago possível. Por outro lado, a OTAN está em negociações para implantar mais armas nucleares, retirando as que têm do armazenamento e colocando todas em prontidão, diante de uma ameaça crescente da Rússia, da China e agora da Coreia do Norte, disse o chefe da aliança, Jens Stoltenberg. Em entrevista ao jornal britânico Telegraph, ele disse que havia consultas ativas entre os membros para usar a transparência em torno do arsenal nuclear da OTAN como um importante dissuador. Ele disse, aspas, "Não entrarei em detalhes operacionais agora sobre quantas ogivas nucleares devem estar operacionais e quais devem ser armazenadas. Mas precisamos consultar essas questões. É exatamente isso que estamos fazendo agora", fecha aspas.
Stoltenberg ainda alertou que a transparência ajuda a passar a mensagem direta de que o Ocidente também é uma aliança nuclear. E completou, aspas, novamente, o objetivo da OTAN é, obviamente, um mundo sem armas nucleares, mas enquanto armas nucleares existirem, continuaremos a ser uma aliança nuclear, porque um mundo onde a Rússia, a China e a Coreia do Norte têm armas nucleares e a OTAN não, é um mundo mais perigoso. Fecha aspas. Professor Alfredo Bessoff, você que acompanha tudo isso aí bem de pertinho, esse conflito internacional, como você está vendo a escalada das tensões agora com o avanço da Rússia com o apoio da Coreia do Norte? É de preocupar, não é? Muito, muito. Você tocou numa questão fundamental. Os líderes de hoje são marcados pela insanidade. Eles não têm o nível de equilíbrio suficiente para saber até onde ir. Me parece que eles estão sempre querendo saber o que tem no abismo. Há uma sedução, parece como se eles estivessem olhando na beira do abismo e olhando e querendo saber, deixa eu ver o que tem aí. Então, nós estamos observando uma escalada sem precedentes. Se estruturou um novo eixo do mal. Eu colocaria nesse eixo do mal o Irã, que terá em breve suas armas atômicas, não esqueçam disso, graças à fraqueza do Biden e dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Irã terá seu armamento, seu arsenal nuclear também, se já não tem algumas armas. E também nós temos que observar o seguinte, o Irã é um fator de desestabilização no Oriente Médio, porque o Irã é o financiador e treinador de grupos terroristas dos Houthis, do Hamas, Hezbollah e outros assemelhados. Voltando à questão das armas, o Putin, ele é me desculpe a sinceridade ou me desculpe o simplismo, o Putin é um psicopata convicto, porque ele brinca com a guerra. Quando você falou ali atrás que eles estão buscando mão de obra, na verdade, o Kim Jong-un, ele está trocando pessoas por comida. Esse é um quadro verdadeiro. Para o Kim Jong-un, para o Xi Jinping, para o Putin, para o Khamenei, o ser humano, a vida humana não tem valor. Essa é uma realidade que nós temos que entender. Eles não têm valor à vida. E eles não valorizam a vida dos outros. Não estou dizendo que o pessoal da OTAN é composto de anjinhos, não. Pelo amor de Deus, não façam isso. O problema todo é que essa escalada, do ponto de vista real, ela é desembestada, digamos, ela é arduamente alimentada a partir da chegada do Biden ao poder. Quando os Estados Unidos tiram a sua maior presença no Oriente Médio e quando os Estados Unidos fizeram aquela retirada desastrada do Afeganistão. Ali o mundo percebeu que os Estados Unidos estavam sob o comando de um débil, de um homem frágil e de um homem sem compromisso com a liberdade. A partir daquele momento, você observa que nós fomos tendo uma escalada. E o ataque do Putin à Ucrânia, nós temos que entender, eu não estou aqui discutindo globalismo, comunismo, aliança da terra e outras teorias da conspiração. Eu estou falando de um fato concreto. O Putin invadiu a Ucrânia. Essa é a realidade. O que mais tem, Paulo, é perfumaria. Essa é a verdade. E o Putin precisa de armamentos. E eu penso, e eu até conversei com isso contigo antes de começar o programa, eu penso que a ação do Putin na Coreia do Norte deve preocupar inclusive a China, porque o Putin ele está precisando de armamento, ele está precisando de mão de obra, ele está precisando de bucha de canhão. E onde ele vai ter tudo isso a um preço muito baixo? Na Coreia do Norte, que é tudo que a China não pode querer. A China gosta de tratar a Coreia do Norte no conta-gotas. E o Putin promete para o Kim Jong-un e sua irmã dinheiro e poder fartos. Esse eu acho que é o grande problema. Essa é a grande questão, Paulo. E você acha que no final desse ano
A situação pode toda mudar porque Donald Trump se fortalece a cada momento que passa. Joe Biden, nós já estamos vendo que não tem saúde suficiente para segurar mais 4 anos no poder nos Estados Unidos. Não tem. Ele é visivelmente, você vê que ele está enfrentando, né, problemas de senilidade. Como é que você vê a chegada de Donald Trump ao poder? Você acha que pode mudar toda essa questão da geopolítica que tem nos preocupado hoje em dia? Eu acredito que sim, porque é um conjunto de ações e de mudanças. Como eu digo, o pêndulo ele tem sua própria velocidade, sua própria graduação e gradação. Agora, nós temos que observar também que os democratas nos Estados Unidos estão tentando ressuscitar a Hillary Clinton como vice do Biden. Ela, inclusive, voltou agora, fez uma plástica, ela deu uma recauchutada geral. O problema é que os democratas não fazem recauchutagem mental. A volta do Trump ao poder é uma questão de tempo. Os democratas, eles podem até tentar, outra vez, inventar uma eleição, mas será muito mais difícil porque eu acredito que o Trump e os próprios republicanos aprenderam a jogar o jogo de uma maneira mais correta e mais realista. Deixaram de ter aquela ingenuidade de que basta reunir pessoal no comício para ter os votos. É muito mais complexo. E aí, eu penso muito, Paulo, que esse impacto será numa Europa que está mudando, mas também numa América Latina em processo de mudanças. No ano que vem nós teremos eleições no Chile e é muito provável que a esquerda seja defenestrada do poder do Chile, então você está tendo uma mudança de ares e isso pode impactar inclusive no Brasil. Eu penso que a vitória do Donald Trump, a volta dos republicanos ao poder, pode inclusive impactar em muitas coisas que estão acontecendo fora da caixinha no Brasil. E é por essa razão, meu caríssimo Paulo, que eu vejo uma pressa muito grande por parte do sistema em fazer com que as coisas aconteçam rapidamente, porque a volta do Trump ao poder nos Estados Unidos terá impactos na geopolítica mundial, lógico, especificamente na América Latina. Mesmo porque o Trump já disse que o apoio à OTAN está com os dias contados, porque ele acha que os países da OTAN devem contribuir com mais dinheiro do que contribuem hoje. Então ele disse que se essa turma não contribuir financeiramente, ele vai retirar o apoio financeiro da OTAN. E é isso o que Vladimir Putin quer. Ele quer o enfraquecimento da OTAN. E aí você junta tudo isso, aquela história de que o Putin tinha ajudado o Trump a ser eleito na primeira vez nos Estados Unidos. Como é que você vê o que pode ficar essa relação entre Estados Unidos, Rússia e a Ucrânia nessa história também? Uma vez que o Trump disse que se ele estivesse no governo, essa guerra na Ucrânia não teria nem começado, né? Bom, em primeiro lugar, essa história de 2016 da ação dos russos, ela já se mostrou uma criação do Partido Democrata. Hoje é pouco credível a história de que teria havido uma armação entre o Trump e a Rússia. Essa é a primeira questão. Mas os próprios Estados-membros já estão assumindo que cada país terá que destinar 2% do orçamento para a manutenção e financiamento da OTAN. Não creio que o Trump vá tirar o apoio. O susto que o Trump está causando está impactando já antecipadamente, não vejo. O Trump sabe perfeitamente que ele é um negociante. E ele vai até um limite, mas claro, é a minha opinião, por tudo que eu tenho visto, que ele em hipótese nenhuma irá tirar o apoio atual dado à OTAN. O que eles querem é que os países europeus deixem de ser folgados, imagina. Os caras querem a proteção dos Estados Unidos, mas não querem dar nada. Querem que os produtos deles entrem nos Estados Unidos sem nenhuma salvaguarda, sem nada, mas os produtos americanos, quando chegarem na Europa,
devem ter uma série de barreiras. Então, é jogo internacional, mas não acredito que o Trump vá retirar apoio da OTAN. O que eu acredito muito mesmo é que a União Europeia, os países ligados à OTAN, sabem que jogando com o Trump, eles não estarão jogando com um débil mental, estarão negociando com alguém com firmeza e capacidade de ter o punho firme. Tanto assim, só para encerrar essa questão, Paulo, lembrando aqui aquele célebre aquela cruzada, aquele enfrentamento entre o Trump e a Angela Merkel, quando o Trump diz: vocês estão brincando com a Rússia, vocês estão ficando dependentes do gás e da energia da Rússia e querem brigar com a Rússia, procurem primeiro alternativas para vocês. Eu penso que o Trump está dando alertas e a gente já percebe por parte dos países da OTAN, membros da OTAN, uma mudança de visão e eles irão contribuir com os 2% do PIB para a manutenção da OTAN com o apoio dos Estados Unidos. Tá certo. Alfredo Bessoff, chegamos ao final de mais um programa e eu lhe agradeço de novo por sua brilhante participação. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, irmão. Um grande abraço, é sempre uma alegria, uma satisfação, é sempre um aprendizado mútuo. E eu quero que os brasileiros entendam de uma vez por todas que o nosso compromisso deve ser com o fortalecimento dos mecanismos de comunicação. Eu quero me alongar um segundo só, Paulo, para fazer um desabafo em tua defesa. Dia desses, eu olho os vídeos depois e vi os comentários. E vi as pessoas dizendo: mas esse comercial... Pessoal, nós somos mantidos por duas formas, ou Pix, ou contribuição, ou então os anunciantes. Vamos apoiar, inclusive, as empresas que anunciam nos canais conservadores. Poxa vida, eu não vejo ninguém reclamando de um anúncio na Globo ou em outro lugar. Agora, quando é nos nossos canais, vem uma série de... mas esse anúncio não sei o quê. Pessoal, vamos amadurecer. Olha, vamos amadurecer, Paulo. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por essa bandeira, por esse enfrentamento. E eu penso que nós, conservadores, precisamos deixar de lado esse mimimi. Vamos apoiar quem anuncia nos canais conservadores. E antes de encerrar, só para terminar meu jabá, Paulo, depois eu quero que, se você estiver aqui, acompanhe a gente no canal de Brasília. Paulo, continue fazendo isso. Nós precisamos de anunciantes e precisamos valorizar os anunciantes que apoiam os canais conservadores. Eu sou chato, eu sou intransigente, eu sou ranzinza, mas eu não abro mão de defender aqueles corajosos que anunciam em canais conservadores. Obrigado, Paulo. Essa é a melhor coisa, Alfredo, porque a gente não recebe verba governamental. E, consequentemente, a gente não entra naquela linha ali de obrigatoriedade de falar apenas as coisas que o governo quer, de maneira alguma. E são esses anunciantes que fortalecem a difusão da verdade. É importante demais que as pessoas compreendam isso. Às vezes, alguém pode achar que, estou aqui, vou ter que consumir, mas é importante demais, porque são esses anunciantes que nos mantêm aqui. Se não fossem esses anunciantes, o público estava consumindo apenas aquilo que o governo quer. E tem mais uma coisinha que a gente identificou. Essas pessoas dos comentários que você mencionou aí, Alfredo, geralmente são pessoas de esquerda. São aqueles infiltrados que entram lá para criticar, para criar uma imagem, uma ideia negativa para tentar fazer com que a coisa se desconstrua, entendeu? Então, não são pessoas que nos acompanham todos os dias. Não, de maneira alguma, pode ter certeza disso. Beleza? Quer concluir alguma coisa, Alfredo? Não, só quero dizer parabéns para você, pelo teu trabalho, pelo teu público. Todos nós. Vamos nos fortalecer, sabe? Outra coisa, apoie os canais conservadores. Se você tem um comércio, procure. Olha, os vídeos aqui do canal, eles têm 100, 200, 300 mil visualizações. Graças a Deus. Bem. E outra coisa, não é que nem o anúncio na TV Globo ou em outro
televisão, esse anúncio fica ad eternum, fica on demand, vai ser toda hora. Pessoal, falar mal da velha mídia é fácil. O grande desafio está em fortalecer os novos mecanismos e as novas ferramentas de comunicação. Parabéns pelo teu trabalho, Paulo. Obrigado, viu, Alfredo? Obrigado mesmo. Tchau, até a próxima. E depois desse papo final super importante aí com o Alfredo, nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, nos dê um like e compartilhe o máximo que puder. Nós precisamos mesmo, muito, que mais gente nos veja. Nós temos que nos fortalecer. Somos uma grande família. Comente também e, se puder, se inscreva. Um grande abraço e nos vemos de novo amanhã. Até lá!